E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um outro vídeo aqui hoje. Recentemente o canal alcançou 100 inscritos. Eu quero primeiro então agradecer a cada um de vocês que se inscreveram aí, que acompanham o canal, que estão aí deixando like nos vídeos, comentando. Muito obrigado a vocês. 100 inscritos parece pouco, parece pouca coisa, só que de grão em grão a galinha vai enchendo o papo, né? Então, você que está assistindo aí, que ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal. O dedo não cai se apertar aí não. Pessoal, inspirado num comentário que eu recebi, o comentário foi feito pelo Jonas. Vamos falar sobre os corredores e a questão do deslocamento das vacas entre os piquetes e o barracão de ordenha. O comentário do Jonas foi o seguinte: boa noite, tudo bem? Esse escorredor, o que vocês fazem? Parece ser muito mais firme que dentro dos piquetes. Vocês usam que material aí para arrumar esse escorredor? Qual o tipo de trabalho que vocês fazem nele aí? Ele também comentou que trabalha com produção de leite a pasto e que um dos problemas é os corredores. Eu imagino que seja principalmente a questão de barro, né? Enxurrada que passa ali. Enfim, eu tô nessa última partezinha agora, eu tô imaginando só, não foi o que ele falou. Obrigado, Jonas, mais uma vez pelo comentário. Não só você, como todo mundo que deixa um comentário aí, que dá essa força aí pro canal, para eu produzir mais coisas e trazer mais informação e conhecimento, né? Para a gente poder começar então, para a gente poder começar a falar sobre essa estrutura, por onde as vacas andam, por onde elas se locomovem, a gente tem que pensar pelo princípio de que um corredor bem planejado, bem construído e bem mantido, ele colabora na economia de tempo e de dinheiro. Só isso. Isso já é uma economia. Só isso já é uma justificativa muito boa. Às vezes eu posso acabar cometendo algum erro na fala aqui, falando alguma coisa meio equivocada, mas eu vou me corrigindo na medida que o vídeo vai passando. Eu vou tentar ir gravando diretão para ter o mínimo de edição possível para soltar esse vídeo rápido, tá? Se eu cometer algum erro, algum gafe aí, vocês relevem. Como um benefício adicional, então, não só da questão de colaborar para a economia de tempo e dinheiro, um corredor bem executado, bem planejado, ele também tem uns benefícios de menor gasto de tempo e dinheiro em reparos, não só a economia que vai gerar na operação da fazenda em si, mas também no reparo, né, para consertar. Uma maior eficiência no deslocamento das vacas, porque quando a gente tem um pedaço ali estragado ou com pedras onde as vacas não gostam de andar, elas vão desviar daquilo ali, vai deixar a caminhada mais lenta, né? Já quando toda a largura inteira do corredor é aproveitada, isso aí melhora muito a eficiência, menos tempo de deslocamento, menos tempo gasto numa atividade que não tem tanta importância assim. E, por último, mas não menos importante, temos também a menor incidência de mastite e problemas de casco. Menor incidência de mastite, sim, menos barro. Eu acredito que muitos aí já tenham visto. Eu mesmo já tive a oportunidade de chegar em fazenda e ver vaca atolada até a canela no barro, os tetos lá dentro daquela barrela, aquela coisa horrorosa. Nem sempre é desmanzelo, desleixo do produtor. Isso também vai da questão ali do solo, de como não foi bem planejado aquela execução daquele corredor ali, né? E a questão de problema de casco é que a vaca com uma superfície mais adequada para caminhar tem menos chance de dar problema, né? Então,
Passando dessa parte, vamos falar sobre alguns atributos de um corredor bem feito. Vocês devem notar que tem hora que eu olho para baixo aqui, é porque eu tenho um roteiro para seguir, eu fiz todo um roteiro para deixar o vídeo bem completo, bem explicado, bem elaborado, e se eu não olhar aqui eu acabo me perdendo. Então, seguinte, tirando esses parênteses agora, né? Vamos falar sobre alguns atributos de um corredor bem feito. E o primeiro deles é a largura suficiente, porque as vacas precisam se movimentar sem ficar se empurrando ou criando tumultos. E a largura ela é determinada tanto pela quantidade atual ou pela quantidade que se pretende ter de vacas. Só que nunca é menor do que 5 metros. Pelo menos essa é a recomendação que eu encontrei. Agora, vocês vão ver aí na tela uma tabela com a recomendação de largura. Na primeira coluna, então, vocês vão ver que tem a quantidade de vacas e a segunda coluna tem a largura recomendada para o corredor. E aí tem aí escrito aí, até 120 vacas, o corredor mínimo recomendado é de 5 metros de largura, entre 120 e 250 já amplia essa largura em meio metro para 5 metros e meio e vai aumentando à medida que se aumenta o rebanho. Pode ver aí, 250 a 350 são 6 metros, 350 a 450 animais já se recomenda 6 metros e meio. E na última linha, está escrito aí na segunda coluna, varies depending on the split of the herd. Isso aí significa varia de acordo com a divisão do rebanho, porque geralmente nessa quantidade aí de vacas, 450 ou mais, ou talvez até menos, né? Eu acredito que mesmo que seja menos que 450 vacas, já se costuma dividir o rebanho de animais da fazenda em mais de um lote. Primeiro porque são muitos animais, né? Quem imagina 450 vacas dentro de um único piquete? Já é muita coisa. Se imaginar que tem fazenda com mais de 1.000, chega até 2.000 vacas. Claro, não está 2.000 ali juntas, reunidas, e nem movimenta isso tudo de uma vez. Essas vacas são movimentadas em lotes separados. Geralmente vai dividir aí em até, no máximo, 400 vacas. Mas não costuma ser tão grande assim também não. Só que essa questão de divisão de lotes, tamanho de rebanho, isso aí eu vou deixar para um vídeo que eu explico detalhadamente cada aspecto da produção de leite. Num outro vídeo eu comentei que ia fazer um bem completão sobre a produção de leite na Nova Zelândia. Só que é um vídeo que vai ficar longo, muito detalhado, muito explicado. E creio eu que eu vou fazer uma série de vídeos para deixar tudo bem explicado. Só que para não ficar muito longo. Porque se eu for gravar de uma vez só vai dar vídeo aí de horas. Enfim. E por que o corredor não é mais estreito do que 5 metros? Por que o mínimo é de 5 metros? Nesse caso é para evitar um desgaste acentuado e formação de trilhos ali, né? Por exemplo, o intuito é a passagem das vacas, só que também tem o trânsito de máquinas ali em cima. Porque como é um sistema de produção baseado em leite produzido a pasto, nesse caso você precisa de adubar a pastagem. Quem tem irrigação pode aproveitar para fazer adubação junto, né? No caso a fertirrigação. Só que para quem não tem, você tem que ir com o trator adubando a pastagem. Tem até vídeo aí no canal também, vou deixar aqui em cima aí um vídeo a respeito da adubação. Então, se eu tenho um corredor estreito em que a máquina é limitada a passar num único caminho ali, com o tempo
vai formando um rastro ali, vai escavando facão ali, né? E vai formando um buraco onde vai empoçando água. E isso aí vai estragando o corredor. Um outro atributo é a questão que o corredor tem que ser o mais curto possível. Quanto menos as vacas precisarem andar, melhor, né? Porque um grande deslocamento ele tem impacto no conforto dos animais. E, bom, energia gasta para caminhar ao invés de para produzir leite é desperdício, né? Para que ficar andando à toa? É claro que quando não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas na questão de um planejamento para algo que ainda será implantado ou numa possível reforma e realocação do curral, sala de ordenha, isso aí já pode ser levado em consideração, né? Ao invés de colocar na extremidade da área, onde às vezes quando as vacas estiverem no local mais distante, tiverem que se locomover muito, é melhor colocar no meio da área, porque as extremidades não ficarão tão distantes do curral, da sala de ordenha. Ah, mas essa questão, essa visão sua é muito exploratória, que a vaca tem que produzir, produzir, produzir. Não, não é exploração, é eficiência. O nome disso é eficiência. Porque, pô, desperdiçar energia andando, deslocando, pra quê? É claro que o animal não fica parado, ela já anda lá dentro do pasto, então precisa de gastar mais energia ainda? Não, quanto menos, melhor. Um terceiro atributo é que um bom corredor ele é livre de distrações. Ele, sem as distrações, evita que as vacas parem para olhar, para ficar encarando aquela coisa ali. Quando tem distrações no caminho, isso aumenta o tempo de deslocamento. E tempo andando é, de certa forma, tempo perdido, né? Claro, é uma atividade que precisa fazer? Precisa fazer. Mas se for feita no menor tempo possível, melhor ainda. Vocês vão ver aí na tela agora duas imagens. De um lado tem um corredor que pode ser definido como modelo. É só a cerca ali rentezinha à borda da estrada, nada para atrapalhar no caminho, nenhuma distração. Por onde as vacas passam, elas vão andando e seguindo no seu ritmo. E do outro lado, vocês veem aí um corredor bem bagunçadão. Nem pela questão da lama, não. É a bagunça mesmo. Tem porteira, tem curva, tem coxo d'água. Tá uma anarquia aí, né? Um quarto atributo. Um quarto atributo seria que esse corredor ele é bem cercado. Eu não vou falar agora sobre a técnica construtiva, mas, por enquanto, esse atributo de bem cercado diz respeito a evitar que as vacas tenham acesso ao dreno, porque além da pista onde as vacas andam, tem o dreno na lateral que faz parte desse corredor, que é o que vai escoar a água que foi precipitada ali na forma de chuva, né? O corredor, ele é único e exclusivamente para deslocamento, não para drenar água. Se a água empoça na lateral, tem coisa errada ali. A água tem que fluir pro dreno que está do lado de dentro do piquete. Quinto atributo é que o corredor tem bom acesso aos piquetes. A porteira de acesso a cada piquete, ela tem que ser da mesma largura do corredor, que isso evita um engarrafamento ali, né? Isso evita o estrangulamento no tráfego dos animais. Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um corredor ali, 6 metros de largura. Na entrada do piquete,
a porteira tem 4 metros. Isso aí já vai reduzir 33% a capacidade de passagem de vacas ali, né? Então é como a gente fazer uma analogia com a rodovia. Você vem andando na rodovia ali, 3 faixas. De repente aquilo ali diminui para 2. Já dá uma apertada no trânsito, né? E outra coisa nesse quesito de bom acesso é que o bebedouro não fique próximo à entrada, que ele esteja localizado ou num ponto mais oposto à entrada, para evitar também tumulto. Porque vamos imaginar, ali naquela parte da passagem, entrada, saída, algumas vacas chegam, vão beber água, e aí outras vão querer passar, só que o negócio começa a tumultuar, vai virar bagunça, trava tudo, né? Então, um bom planejamento passa por isso aí também. Um sexto e último atributo é que a superfície seja agradável para as vacas pisarem. Não pode ficar muito lamacento, não pode ser irregular, nem ter pedras e nem ser muito inclinado. Claro, a gente tem que respeitar também as condições de relevo. Vamos dar um exemplo de uma região com relevo bem ondulado, bem montanhosa, sul de Minas Gerais. É uma região que facilmente vai ter declividades acima de 20%. Por que 20%? Até essa declividade as vacas toleram bem, elas conseguem descer, subir se tiver uma pisada firme, né? Se tiver puro barro também, nem tatu de chuteira não para em pé ali. Nesse caso, bom mesmo é fazer o caminho de uma forma perpendicular à inclinação, né? Não descer em linha reta. Mas vamos deixar isso mais para frente, né? Não só a questão da inclinação longitudinal, né, que é no sentido do comprimento, mas a gente também tem que ter uma inclinação lateral, um abaulamento daquela superfície do, do corredor, para facilitar o escoamento de água da chuva, né? A declividade ideal desse abaulamento é de 3 a 5%, porque evita que emposse água ali no meio e não fica tão inclinado a ponto das vacas não conseguirem andar naquela parte abaulada. Acima de 8% de inclinação, as vacas elas já têm tendência a andar do lado de fora, elas já não conseguem andar ali mais no meio. E abaixo disso, como eu falei, a água fica represada ali, né, e vai acabar formando buraco. Vocês vão ver aí agora na tela uma imagem de uma superfície de um corredor com abaulamento adequado, onde as vacas caminham de maneira uniforme por toda a largura, e do outro lado um corredor que está com abaulamento acima de 8%. Vocês podem ver aí que as vacas andam só nas laterais. Tá, beleza. Eu tenho já meu corredor construído, foi bem elaborado, foi bem executado, uma obra bem feita. E aí? E para manter isso aí? Porque não basta só fazer, né? Então, para manter, primeiro de tudo, você percebeu algum buraco? Surgiu algum buraco? Arruma lá, joga um material ali para evitar que aquilo continue a desenvolver. Porque no começo é mais fácil de prevenir do que depois virar uma bagunça, né? Sei que muita gente tem a rotina bem apertada, bem corrida, mas como eu falei, é melhor prevenir quando ainda está pequeno do que deixar virar um buraco enorme, né? Outra manutenção é manter os drenos laterais limpos, para permitir que a água escoe para fora, ela não fique ali armazenada na borda. E uma outra
solução para manter em boas condições é a questão de irrigação. Para quem já tem ou para quem pretende investir, me diz aí, precisa molhar o corredor? Não, né? Para quê? No corredor não produz pasto. Se ficar molhando ali, é mais fácil produzir barro, né? Vai dar barro. Então, não tem necessidade de molhar. Ah, beleza, não molha com irrigação, mas quando chove, molha. Molha. Só que chuva a gente não tem controle. Irrigação é algo planejado. Então, a gente não pode ser bobo, né? Tá, quando chove, molha. Beleza, mas a construção já foi feita, planejada exatamente para isso, para quando chover, a água escoar, não ficar empoçada ali e sair. Como eu disse, a chuva a gente não controla? Não, mas a gente pode controlar a forma de minimizar o efeito dela de causar barro, né? Certo, né? Vamos agora então falar bem pouco sobre a questão de comportamento animal, porque isso também é importante para entender a questão de deslocamento das vacas andando por ali. Apesar do foco aqui do canal ser produção de leite, eu não sou produtor e eu não trabalho diretamente em fazenda. Não sou funcionário de fazenda. Só para saberem, quem já me conhece sabe, quem não conhece, eu sou engenheiro agrônomo e, portanto, quem é produtor, quem é funcionário de fazenda, certamente conhece muito melhor do que eu o comportamento animal. Então, nesse ponto de comportamento, a gente pode falar aqui 3 fatos sobre as preferências delas ao caminharem, ao deslocarem, né? As vacas geralmente elas caminham de cabeça baixa, olhando para o chão para onde elas vão pisar. E quando elas pisam, vocês sabem melhor que eu, o passo que ela dá com a pata dianteira, em seguida, quando ela tira a pata e dá o próximo passo com a dianteira, a pata traseira vai pisar exatamente ali em cima da onde a pata dianteira pisou. Outro fato é que elas preferem pouco contato físico com outras a caminhar. A vaca não gosta de andar esbarrando, apertada, tumultuada. E um terceiro fato é que uma vaca que está caminhando no próprio ritmo, sem alguém ali botando pressão, gritando, xingando, ela dificilmente ela erra um passo, mesmo quando ela está andando numa superfície inadequada, onde tem pedra, buraco, é desnivelado. Então, entendendo esses 3 fatos, a gente pode entender a seguinte lógica. Se a vaca ela percebe que ela não vai conseguir dar um passo firme, ela diminui o ritmo da caminhada. Ela diminui o ritmo da caminhada, vai demorar mais tempo no deslocamento, que, como eu disse, é uma atividade não tão importante de se gastar tempo, né? E o que pode ser o fato causador dessa diminuição do ritmo de caminhada? Pode ser que tem pedra. Onde tem pedra, ela vai preferir não pisar e contornar a superfície irregular, né? Ou pode ser que elas estão muito pressionadas. Quando aperta muitas vacas, elas têm tendência a levantar a cabeça. Vocês já viram aí deve ter visto um curral onde o gado está apertado, as vacas tudo com a cabeça para cima. E aí qualquer movimentaçãozinha você já escuta casco escorregando, aquela coisa horrorosa, né? Como eu disse, se os animais diminuem a velocidade, tem uma razão para isso. A vaca ela tem um ritmo de andar, se ela anda mais devagar é porque tem alguma razão. Se apertar, arrisca de acabar até desenvolvendo problema de casco,
como eu falei, num curral onde está apertado, o gato com a cabeça para cima, começa a girar nos cascos lá, né, que é concreto, fica é uma coisa horrorosa. A questão do comportamento humano com as vacas também influencia muito. Quem tem mania de gritar, sair xingando o gado, ficar assoviando alto, isso aí tudo influencia, isso aí tudo estressa as vacas. Outra questão é que se a superfície do corredor ela está estragada ou ela não for adequada, elas tendem a caminhar em fila, vai fazer uma trilha ali procurando o caminho que está menos ruim, né? E isso aí diminui o aproveitamento da largura total da estrutura. E por último, em questão de comportamento, a gente pode falar também sobre a questão da hierarquia. Existem no rebanho animais dominantes e os que não são dominantes. Não, talvez quando tem poucas vacas não se percebe tanto, mas num rebanho maior fica bem evidenciado isso. E quando o rebanho é grande, estou falando aí, não precisa ser tão grande, acima de 100 vacas já percebe bastante essa questão delas formarem grupos. Elas andam em grupos ali, cada grupinho vai no seu ritmo mais agrupado ali. Já que temos vacas dominantes e as que não são dominantes, quando as que são dominantes elas estão lá na frente do grupo, elas param, o rebanho inteiro para. A vaca dominante é a que puxa o rebanho e é a que trava tudo, né? E nem sempre a ordem com que elas caminham, se deslocam do piquete para o curral é a mesma ordem com que elas vão entrar na sala de ordenha. A hora que chega lá no curral, elas começam a circular ali, tem todo um rearranjo para elas se colocarem nas devidas posições e entrar para a sala de ordenha. Ficar forçando elas para agilizar ali, gritando, empurrando as vagas para entrar logo para a sala de ordenha, isso aí vai gerar brigas entre elas lá, uma vaca empurrando a outra. Como eu falei, quando o gado está apertado no curral, elas começam a girar em cima do casco, isso aí pode causar problema. E quando ela está apertada também, com a cabeça para cima, não está vendo onde está olhando, pisa em falso, uma coisa louca, né? Então, até aqui a gente já viu sobre a importância de um corredor bem dimensionado, bem conservado, e eu cheguei a falar brevemente também a respeito do comportamento animal na questão da locomoção. Eu acredito que o vídeo já está bem longo, então essa foi a primeira parte. Eu vou parar o vídeo por aqui e continuo logo em seguida com a parte 2, que será um outro vídeo em que eu vou explicar a questão construtiva dos corredores. Tá ok? Deixa o like aí no vídeo se gostou, se inscreve, tem aqui também uma recomendação. Ficou alguma dúvida, tem alguma curiosidade, deixa um comentário aí embaixo, pode ficar à vontade. E é isso aí. Obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo.